Então, elevemos o pensamento a Deus, em sentimentos de gratidão, de paz, de amor, vibrando com o alto, com os mentores amigos, com Jesus, nosso guia, nosso modelo, nosso benfeitor, governador espiritual do planeta, que sob o auspício do nosso Pai Maior, conduz o nosso processo evolutivo. Desde o princípio, simples e ignorantes, através das eras, dos milênios, agregando sentimento e conhecimento, nos transformando do carvão bruto nas lapidações do conhecimento e da dor, na transformação do diamante luminoso. Que possamos, todos nós, amparados pelo alto, sermos inspirados hoje nas nossas reflexões acerca do Evangelho e da doutrina dos Espíritos. A permissão do alto, rogamos a permissão de abrirmos, de darmos por início as nossas conversas de hoje. Que assim seja. Saudações, meus irmãos queridos. Nos nossos encontros virtuais, a gente pode dar tanto boa noite, bom dia, boa tarde. Então, a gente resume a nossa saudação, né, por uma coisa mais genérica. É um prazer, virtualmente, poder nos encontrarmos hoje com os amigos da Sociedade de Jesus, mas abrangendo toda a comunidade espírita que nos assiste hoje. Nos foi solicitado uma singela conversa, breves comentários acerca do tema cuidar do corpo e do espírito. Para que possamos fazer as nossas singelas reflexões, nossos humildes apontamentos, vamos usar a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, da codificação espírita, o livro Pão Nosso, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, editado pelo seu mentor, o Espírito Emmanuel, a obra Sabedoria do Evangelho, compilada por Carlos Torres Pastorino, principalmente nas suas referências históricas a respeito do Evangelho, e alguns apontamentos históricos que consta do livro Brasil Passado a Limpo, a história da higiene pessoal do Brasil, do jornalista Eduardo Bueno, que tem como apelido o Peninha, onde nós vamos tirar ali algumas pinceladas históricas. Então, para iniciar nossa conversa, nós gostaríamos de ler alguns trechos do Evangelho segundo o Espiritismo, mais especificamente do item 8, do capítulo 8, que tem como título Bem-aventurados os puros de coração. E o subtítulo A Verdadeira Pureza e Mãos Não Lavadas. E quando Jesus estava falando, pediu-lhe um fariseu que fosse jantar com ele. E, havendo entrado, sentou-se à mesa. E o fariseu começou a discorrer lá consigo mesmo sobre o motivo por que não se tinha lavado antes de comer. E o Senhor lhe disse: agora vós outros, os fariseus, limpais o que está por fora do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e de maldade. Nécios, quem fez tudo o que está de fora, não fez também o que está de dentro? Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 37 e 40. E também tem o mesmo episódio no Evangelho de Mateus, um pouco mais extenso, que nós vamos pincelar alguns fragmentos. E chamando as turbas, lhe disse Jesus:
Ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que faz imundo o homem, mas o que sai da boca. É isso que faz imundo o homem. Mais na frente, mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e estas são as que fazem o homem imundo, porque do coração é que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. Estas coisas são as que fazem imundo o homem. O comer, porém, com as mãos, por lavar, isso não faz imundo o homem. Fragmentos que nós lemos, versículos do Evangelho de Mateus, capítulo 15, do versículo 1 ao 20. Então, esse episódio se passa no retorno da pregação de Jesus, que Jesus tinha feito a Jerusalém. Lá, o Sinédrio, né, a cúpula sacerdotal dos judeus, se incomodou muito com a pregação de Jesus. Se viu abalado, se sentiu abalado no seu poder, no seu mando, na sua autoridade, e de lá já intentou em derrubar Jesus. E quando Jesus retorna a Cafarnaum, eles enviaram de Jerusalém uma turma, um grupo de escribas, para junto com o pequeno sinédrio, com os pequenos sacerdotes do sinédrio, da cúpula judaica da cidade de Cafarnaum, monitorar Jesus e planejar a derrocada do Cristo. Então, eles ficavam acompanhando Jesus, buscando encontrar alguma contradição, alguma coisa grave, para que eles pudessem acusá-lo, prendê-lo e condená-lo à morte. E ali, rapidamente, eles encontraram uma coisa gravíssima na visão dos judeus da época. Jesus e seus discípulos comiam, faziam as refeições sem lavar as mãos. O hábito de lavar as mãos era uma regra que era obedecida e deveria ser seguida pelos judeus à risca. Ela não constava da Torá, dos livros ditados por Moisés, que hoje fazem parte dos cinco primeiros livros do Velho Testamento. Elas faziam parte da tradição oral, né? da palavra dos presbíteros. Mais para frente, com o passar do tempo, elas seriam escritas. Mas naquela época, elas eram a tradição, faziam parte da tradição oral. Era a tradição dos mais velhos. Fazia parte do rol dessa tradição oral, que era aquela época mais observada, mais seguida do que as próprias escrituras, a própria Torá. E ali constava como um desses preceitos uma complexa, uma elaborada lavagem ritual chamada ablução, que todo judeu deveria fazer quando ele se contaminasse. Marcos, o evangelista João Marcos, descreve em pormenores como esse rito era feito. Todo judeu, quando tocasse em algum gentio, em algum não-judeu, em alguém enfermo com alguma doença, principalmente doenças tabus, como a lepra, por exemplo, ou em mulheres que estiverem no seu período menstrual, ele tinha que lavar as mãos por 2 vezes. Eles ficavam com as mãos voltadas para cima, com os dedos para cima, por sobre uma bacia, e alguém derramava sobre eles água. E a água tinha que correr da ponta dos dedos até o pulso. Tinha que correr até o pulso, senão não era
não era limpa. E isso era feito em 2 jatos, era derramada por 2 vezes. A primeira para purificar e a segunda para lavar alguma gotícula impura que poderia ter ficado. Então, essa ablução, essa lavagem ritual, ela era mais rigorosa, principalmente se o judeu vinha da rua. E ela era feita principalmente antes das refeições. E chamava a atenção dos judeus mais tradicionais que Jesus não fazia e orientava aos seus discípulos que não o fizessem. E essa desobediência poderia ser passível até de morte. Então, não havia uma preocupação com a limpeza, com a remoção da sujidade, com degermação. Era uma lavagem ritualizada. Não era exclusivo do judeu, tanto que nós vamos ver o governador romano, Pôncio Pilatos, após condenar Jesus, também fazer uma ablução, uma lavagem ritual, limpando as suas mãos. Era uma lavagem ritual, não existia uma preocupação com a aplicação de um detergente, de um degermante, absolutamente. Era um rito, era um procedimento ritualístico. Não existia aí preocupação em remover a sujeira, a limpeza, absolutamente. Não existia essa contemplação, essa percepção. Era um rito. Isso só iria acontecer, né, quase 2.000 anos depois, 1.900 anos depois, no século XIX, né, com Ignaz Semmelweis, que quando ele vai observar a alta mortalidade numa maternidade, né, e vai tentar investigar o porquê de uma febre que dava nas gestantes logo após o parto. E nas suas investigações epidemiológicas, ele vai descobrir que essa contaminação se dava, né, por que os médicos, antes de fazerem o parto, eles faziam necropsias em cadáveres, com as mãos desprotegidas, não se usavam luvas à época, e tampouco lavavam as mãos. Então, desse estudo de Semmelweis, vai nascer toda uma prática profilática, higienizante, né? Semmelweis foi debochado, foi ridicularizado na época, né? Dizem alguns de seus biógrafos, né, que ele até, de tanto ser perseguido, achincalhado por seus colegas médicos, que ele enlouqueceu, desencarnou jovem ainda, internado em um manicômio. Mas a semente desse médico europeu vingou até hoje, onde o hábito de lavar as mãos entre os profissionais da saúde, posteriormente na população, veio a resultar em vários hábitos de higiene, diminuindo a sujidade, a contaminação, a exposição às doenças, e nunca foi tão necessário como hoje, quando estamos vivendo uma epidemia, né, de Covid-19, de coronavírus, onde o hábito de lavar as mãos nunca foi tão importante como hoje, né? Não era a concepção do judaísmo da época. Não se sabe como chegou essa intuição, essa informação aos judeus. Talvez os profetas, os sacerdotes judeus, muitos deles médiuns, tenham recebido da espiritualidade essa intuição, inicialmente de lavar as mãos. Né? Mas sem conhecimento, sem inteligência, é possível que ela tenha, com o passar do tempo, caído na ritualística mecânica, rasa,
e vazia, e de um hábito de higiene tenha se tornado um ritual, um rito pouco efetivo, pouco eficaz para a saúde pública, para questões sanitárias. Não temos como saber, né? Mas a questão é que a lavagem de mãos a que se refere os evangelhos não é essa lavagem asséptica que nós temos hoje, né? É a lavagem ritualística que é denominada ablução. E contra esses tipos de cultos vazios, contra esses dogmas, né, sem nenhum ou com muito pouco significado, que desviavam os homens da sua iluminação interior, da sua espiritualização, que faziam com que aquele que professasse uma religião ou que estivesse matriculado numa escola espiritual acabasse se focando no culto exterior em detrimento da iluminação íntima. Jesus era um crítico e contumaz, de forma bastante enfática, destas práticas inúteis, né, e nada efetivas. E aí nós vamos ver um Jesus que era muito doce, era muito meigo, era amoroso, era carinhoso com enfermos, com almas que caíam, mas era firme, era forte, era corajoso na hora de defender os ideais espirituais superiores. Ele não cedia ante a classe sacerdotal corrupta e desvirtuada da sua época. Então, o ensinamento aí é bastante claro. Jesus, quando fala que os fariseus limpavam a vasilha por fora, mas a deixavam suja por dentro. Se preocupavam com a ritualística externa, com cultos exteriores complicados, rebuscados, como o próprio ritual da ablução, uma lavagem complicada, complexa, mas por dentro continuavam egoístas, invejosos, maldosos, perversos, tiranos, brutos, agressivos, belicosos. Então, por dentro se vestiam de branco, de roupas chamativas, faziam ritos complexos, mas por dentro continuavam pessoas tão terríveis quanto eram antes de iniciarem na escola espiritual a qual estavam matriculados. Então, o ensinamento está aí de uma forma bastante acessível. No entanto, esta e outras passagens do Novo Testamento, quando estudadas fora do contexto, de forma rasa e superficial, não analisadas dentro do contexto histórico, foram no passado e ainda são até hoje analisadas quando, fora desse contexto, acabam sendo mal interpretadas. O ensinamento principal acaba sendo desvirtuado e o foco acaba sendo outro que não tem ênfase nenhuma com o ensinamento. Então, quando a gente olha e entende um Jesus não recomendando a lavagem das mãos, principalmente num período como hoje, de Covid-19, de coronavírus, numa interpretação literal descontextualizada, nossa, que Jesus é esse? Que prejuízo essa orientação superficial, rápida, inadvertida. Em nenhum momento histórico Jesus orientaria isso dessa maneira. Jesus em nenhum momento nos orientaria não higienizarmos a nossa mão, não cuidarmos do nosso corpo, não darmos manutenção adequada para o nosso invólucro físico.
Jesus nos orienta é que não percamos tempo com rituais vazios, mas que cuidemos da nossa transformação moral, do nosso crescimento espiritual. Mas essa interpretação rasa, superficial, tem sido constante ao longo dos séculos, infelizmente ainda persiste nos dias de hoje, e vem servindo de subsídio para muitas pessoas interpretarem equivocadamente que nós temos que ter um certo desleixo com o corpo físico. Ah, não é importante lavar as mãos. Ah, o corpo, o que entra pela boca não é importante. Então, o corpo não precisa ser cuidado. Ah, o corpo não precisa de manutenção nenhuma. O importante é o espírito. E vão tratando o corpo físico com absoluto desleixo, quando não acabam provocando no corpo físico degradações voluntárias, como acontecia na Idade Média, por influência da Igreja medieval, em grande parte até por interpretações equivocadas do pensamento de Santo Agostinho, interpretações equivocadas, e nada conta com esse espírito inteligentíssimo, grande filósofo, que depois, como espírito, colaborou muito na codificação da doutrina espírita, um espírito atuante, mas que interpretações equivocadas do pensamento de Santo Agostinho faziam com que muitas pessoas mutilassem o corpo físico, né? Se automutilassem, querendo enfraquecer o corpo e, com isso, buscando diminuir arrastamentos físicos que esse corpo poderia provocar no próprio espírito, promovendo lesões voluntárias, autoprovocadas, como se a culpa das nossas mazelas, das nossas imperfeições, fosse do corpo físico, que nada mais é do que o nosso invólucro mais grosseiro. Ora, como vamos ver mais à frente, as raízes das nossas imperfeições estão no espírito e não no nosso corpo físico. Então, essas interpretações equivocadas à luz da doutrina espírita provocou uma grande luz, uma grande quantidade de equívocos que desvirtuaram e atrapalharam o progresso de muitos dos nossos irmãos, dos nossos companheiros de jornada. Então, como a doutrina espírita enxerga, como ela nos orienta? Primeiramente, né, é a visão que ela nos dá do corpo físico. O corpo físico não é a nossa essência plena. Nós não somos esse envoltório físico. Ele nada mais é, como dissemos, um envoltório, o nosso invólucro mais grosseiro. Deus nos concede esse envoltório para o nosso progresso, para a nossa evolução. O corpo físico é, portanto, um empréstimo da divindade para que possamos, reencarnados na Terra, progredirmos mais rápido do que se estivéssemos na espiritualidade. Portanto, com ele, nós progredimos mais rápido do que se não estivéssemos ligados a ele na condição de encarnados. Mas ele é uma concessão de Deus, um empréstimo. Então, nós prestamos contas ao Criador, no nosso retorno à vida espiritual, do que fizemos com ele e da manutenção, do cuidado que tivemos com esse envoltório físico. Para atingir nossos objetivos, que vão desde ter a capacidade de construir, de concretizar determinadas ações e projetos, até o tempo de nos mantermos aqui na Terra, pelo tempo de reencarnados que planejamos na vida espiritual, para tudo isso é necessário que cuidemos
desse corpo físico, para que possamos dar a manutenção adequada a esse corpo, para que possamos atender às nossas próprias expectativas que elaboramos no plano espiritual antes de nós encarnarmos. Uma analogia pode muito bem ser feita com um automóvel. Eu tenho um carro. Para que eu possa me deslocar de A a B, eu preciso não só entrar dentro do carro, ligar o carro, dar a ignição e partir. Não é necessário, eu preciso mais do que simplesmente ter a carteira de habilitação e saber dirigir. É necessário uma série de cuidados, que passa pela calibragem dos pneus, o equipamento de segurança, ter combustível e também dar a manutenção periódica do meu automóvel. O corpo físico não é diferente. Se eu preciso e se eu necessito usar o corpo físico durante uma encarnação, e se eu preciso usar por um tempo determinado, é necessário que eu dê a manutenção desse envoltório físico. Então, o corpo físico, ele não deve ser vilipendiado, ele não deve ser esnobado, ele não deve ser deixado de lado. Ele tem que ser cuidado da mesma forma que nós cuidamos uma ferramenta, um instrumento de trabalho, dando a manutenção, o cuidado, para que possamos, com ele, ferramenta que é, atingirmos os nossos propósitos. Então, o cuidar do corpo físico é diferente do adorar, que é o pensamento, a ideia, o hábito, o comportamento que, no mundo contemporâneo, permeado pelo materialismo, nós temos visto recentemente. O homem, sem a compreensão da realidade espiritual, entendendo que a sua única realidade é a do corpo físico, é a da matéria, entendendo o seu corpo como a sede da sua consciência, por vezes endeusa esse corpo. Vai além do cuidado e da manutenção e cai no deslumbramento, na adoração. E isso não só por vezes nos desvirtua do caminho, como pode também nos prender em processos de fascinação, de obsessão, nos prendendo, nos ligando às regiões mais inferiores da vida espiritual, nos dando dificuldade não só na condição de encarnado, não nos despertando para as realidades espirituais, como também depois do desencarne, nos deixando preso às regiões inferiores da existência. Então, a doutrina espírita nos faz um alerta ao caminho do meio, ao equilíbrio, ao cuidar, mas não adorar, a nos dar a manutenção sem a adoração, a nos livrar do desleixo, da destruição provocada, daquele que tem uma contemplação religiosa um pouco mais radical em alguns aspectos. Não, o que me importa é só o espírito. Mas o corpo físico é o meu instrumento de trabalho na busca da espiritualização. Se ele não está em condições, como eu vou atingir determinados objetivos que me são essenciais na condição de encarnado? Então, o corpo precisa ser cuidado, mantido. Por um outro lado, nós temos comportamentos egônicos, narcisistas, materialistas, que levam a uma adoração, a um endeusamento do envoltório carnal, onde nós vamos ver uma vida voltada
exclusivamente para o embelezamento e para a satisfação dessas necessidades carnais, que desvia o indivíduo totalmente do foco espiritual, fazendo com que ele paire durante todo o seu período de encarnado na satisfação do ego e dos seus prazeres instintivos inferiores. Então, a doutrina espírita, o pensamento cristão, nos faz um convite a uma posição de equilíbrio. Outra questão que é interessante para nós refletirmos é que a questão, o cuidar do corpo e o cuidar do espírito, elas estão sempre interligadas. Porque à medida que eu evoluo espiritualmente, à medida que eu alcanço degraus na jornada evolutiva, à medida que eu aperfeiçoo o meu espírito, esse aperfeiçoamento repercute no perispírito, que é o envoltório sutil do espírito. Pois bem, esse perispírito é a matriz, é o órgão formador, é o modelo, é o plasmador, é aquilo que orienta a formação e que nutre o corpo físico. Então, à medida que eu cresço espiritualmente, que eu evoluo em valores morais e intelectuais, que eu aperfeiçoo o meu espírito, meus corpos espirituais acompanham esse progresso. E eu passo a plasmar, a construir, a imprimir, a orientar corpos materiais cada vez mais saudáveis. Aí a gente vai entender com um pouquinho mais de profundidade quando os gregos falavam mens sana in corpore sano. Mente sã em corpo são. Porque há uma correlação muito íntima. Porque à medida que o espírito se completa em sentimento, em sabedoria, ele passa a reverberar no corpo físico as suas conquistas espirituais que ele já assimilou. Agora, o contrário também é verdadeiro. Emmanuel vai dizer no livro O Consolador que Emmanuel vai ser bem radical, todas as nossas enfermidades têm raízes na alma, no espírito. Então, a gênese numa esfera maior está no nosso espírito, nas nossas imperfeições morais que, de uma forma, repercutem, se espelham no nosso corpo físico, na nossa incapacidade de plasmar, de imprimir, de construir, de projetar, de espelhar um corpo saudável pelas nossas imperfeições morais. Queremos buscar a saúde verdadeira? Queremos nos livrar das nossas dores? Queremos nos livrar das doenças de uma vez por todas? Queremos construir corpos que sejam mais vigorosos, equilibrados? Busquemos a transformação moral. Dentro da visão desse pensador espírita, desse espírito que foi o mentor do médium Francisco Cândido Xavier, desse espírito que participou da codificação espírita, que foi durante séculos divulgador do cristianismo e educador, não há possibilidade da conquista de uma saúde integral sem a elevação espiritual, sem a transformação moral. Não tem como cuidar do corpo sem cuidar do espírito.
é muito importante e é fundamental o trabalho na terra de todos os profissionais de saúde. E quem fala é um profissional que quem nessa encarnação é um profissional de saúde. Mas tudo o que se faz tem um aspecto paliativo. Se o alvo da ação curativa não se transforma moralmente, se ele não absorve nenhum ensinamento educativo, moral, ético do processo saúde e doença, desse processo de adoecimento, sem uma transformação moral, sem uma mudança espiritual, nós vamos estar repetindo, se não nessa encarnação, ao longo das vidas sucessivas, talvez com algumas variações, o mesmo processo patológico ou semelhante, com algumas pequenas variações, que vai estar se reproduzindo, porque a gênese, porque a origem vai estar na enfermidade moral do espírito que não foi atacada, não foi efetivamente resolvida. E para concluir, encerrar a nossa conversa, gostaríamos de deixar aos irmãos do livro Pão Nosso, estourando um pouquinho o nosso tempo, né? Mas aí o Michael, ele edita depois, né? Do livro Pão Nosso, capítulo 51, socorre a ti mesmo, de Emmanuel, que é um comentário que Emmanuel vai fazer do versículo do Evangelho de Mateus. Pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades. Mateus capítulo 9, versículo 35. Cura a catarata e a conjuntivite, mas corrige a visão espiritual de teus olhos. Defende-te contra a surdez, entretanto, retifica o teu modo de registrar as vozes e solicitações variadas que te procuram. Medica a arritmia e a dispneia, contudo, não entregues o coração à impulsividade arrasadora. Combate a neurastenia e o esgotamento, no entanto, cuida de reajustar as emoções e tendências. Persegue a gastralgia, né? Gastralgia, dor no estômago. Persegue a gastralgia, mas educa teus apetites à mesa. Melhora as condições do sangue, todavia, não o sobrecarregue com os resíduos dos prazeres inferiores. Guerreia a hepatite, entretanto, livra o fígado dos excessos em que te comprases. Remove os perigos da uremia, né? São acúmulo de substâncias tóxicas da urina. Remove os perigos da uremia, contudo, não sufoque os rins com os venenos de taças brilhantes. Desloca o reumatismo dos membros, reparando, porém, o que faze com os teus pés, braços e mãos. Sana os desacertos cerebrais que te ameaçam, todavia, aprende a guardar a mente no idealismo superior e nos atos nobres. Consagra-te à própria cura, mas não esqueça a pregação do reino divino aos teus órgãos. Eles são vivos e educáveis, sem que no teu pensamento se purifique e sem que a tua vontade comande o barco do organismo para o bem. A intervenção dos remédios humanos não passará de medida em trânsito para a inutilidade. Então, nessas palavras de Emmanuel, né, que nos fala para pregarmos aos nossos órgãos em enfermidade e em desequilíbrio, com as nossas mudanças de atitudes, com as nossas transformações morais. Cuidar do espírito é cuidar do corpo. Cuidar do corpo para que possamos ter ferramenta para cuidar do espírito. Cuidar do corpo não é adorar o corpo, colocá-lo num pedestal, enfeitá-lo. Cuidar do corpo é dar a ele condições de trabalho. A relação entre os dois está interligada. Queremos ter uma saúde
plena do envoltório físico, plantemos hoje a nossa transformação moral. Conquistando a saúde da alma, estaremos plantando amanhã o equilíbrio e a saúde do corpo. Que Deus nos abençoe e a espiritualidade nos ampare, hoje e sempre. Encerraremos, então, a nossa pequena conversa com uma breve oração de agradecimento a Deus, a Jesus e aos bons espíritos. Pai amado, obrigado por essa doutrina que esclarece e consola. Obrigado pelo cristianismo que liberta, que nos fala do amor que sente por nós, da educação amorosa com que nos conduzes. Obrigado pelo Consolador prometido, que nos educa e nos abre os olhos. E que possamos, ao nosso ritmo, no nosso passo, irmos conquistando os valores, os saberes, os sentimentos que tanto nos fizeram falta. E aí nos transformando, nos modificando, vamos construindo a transformação íntima, o equilíbrio interior, a saúde espiritual. E aí, como num piscar de olhos, vamos ver a saúde orgânica brotar como num passe de mágica. Onde antes havia dor, termos o equilíbrio. Onde antes havia disfunção, anormalidade. Onde antes existia limitações, a plenitude. Obrigado, Jesus, pela orientação amorosa. Obrigado, mentores amigos, pelo amor incondicional. E assim, gratos por mais uma oportunidade recebida, rogamos a permissão de darmos por encerrado esse pequeno encontro de hoje. Que assim seja.